teu Deus fala. Abre a sua Bíblia no livro do Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 22 e versículo 3 em diante. Diz assim a palavra de Deus: entrou, porém, Satanás e Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12, e foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe seria entregue, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro, e ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Amém? Aleluias! Glória a Jesus. Irmãos, nós sabemos que a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós acabamos de ouvir e de ler de uma traição. E eu quero aqui, irmãos, colocar como subtítulo a falsidade. Irmãos, a pior coisa de um ser humano que comete, eu posso dizer, com os pés no chão, a falsidade. Você vai entender que a falsidade, para a psicologia, para a ciência, é uma coisa, e para nós que somos servos de Deus, ministros da palavra de Deus, é outra coisa, são coisas distintas. Amém? Segundo a psicologia, a falsidade, irmãos, ela é pontuada em 6 itens. A primeira, insegurança e baixa autoestima. Segundo, medo de rejeição. Terceiro, necessidade de aceitação social. Quarto, desejo de vantagem pessoal. Quinto, culpa ou vergonha. E 6, esvaziamento interno, que é o eu. Irmãos, em resumo, a psicologia, que é a ciência, a falsidade, irmãos, é uma estratégia complexa que oculta a verdade interna e é impulsionada por motivações emocionais profundas, muitas das vezes ligadas à alta preservação e à gestão da imagem social. Amém? E nós sabemos que o ser humano, quando ele não conhece Deus, ele é vulnerável às mazelas dos ataques satânicos. Observe, amados, que quando os sacerdotes naquela época da antiga igreja romana, que hoje é a igreja católica, eles
aqui, que foi em Lucas, que eles subordinaram um dos discípulos de Jesus, chamado Judas Iscariote, prometendo a ele dar 30 moedas de prata, se eles dessem a localização de Jesus, para que eles pudessem prendê-lo. Mas, irmãos, para que o discípulo fizesse isso, o traidor, entrou o espírito da falsidade nele. Entrou Satanás no corpo dele, na mente dele, no coração dele, para ele fazer este ato. Este ato, irmãos, que está relatado no livro de Gálatas, no capítulo 5, e o versículo 21, que é uma das obras da carne. Amém? Aleluia. Irmãos, nós sabemos que a inveja é a pior coisa que o ser humano ele pode adquirir na sua vida. A inveja, irmãos, ela destrói a identidade do homem social. A inveja, ela traz grande contrastes sociais. Aleluia. Glória a Deus. Observe que Judas, irmãos, ele era um homem invejoso. Ele era um homem falso. Ele usava de falsidade para com o Senhor Jesus e com demais discípulos. Por quê? Porque foi através da falsidade, através da inveja, que ele entregou Jesus para ser morto. Mas, para isso, foi necessário Satanás entrar na mente dele. E nós sabemos que através da falsidade, que é um sentimento do mal, a inveja, que é um sentimento do mal, trouxe ali o mal, não somente para o Filho de Deus, como também aos outros discípulos. Mas, amados, nós sabemos que em nossos dias, quantos atos de inveja, quantos atos de falsidade têm ocorrido nos lares, nas famílias, na vida até mesmo do cidadão de bem, em virtude deles, os invejosos, falsos, não se voltarem para Deus. Porque só Deus pode libertar, irmãos, o homem desse espírito da falsidade, desse espírito do engano. Aleluia. Irmãos, se nós analisarmos, a gente vai perceber que esse discípulo que traiu Jesus, depois que ele traiu, ele se arrependeu. Amém? Por quê? Porque o diabo veio, entrou na mente dele, depois saiu. Quando saiu, entrou arrependimento nele. O arrependimento de remorso. E ele pegou aquelas moedas que deram para ele, depois que ele tinha traído Jesus, que ele viu que mataram Jesus,
Ele pega as moedas, joga lá e depois vai ser enforcado. E é isso que acontece com o traidor, com o falso, com o invejoso. É por isso, amados, que nós devemos viver a palavra, porque a palavra, ela liberta o homem e a mulher do pecado. E a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, meus irmãos, vamos procurar viver a palavra de Deus, porque a falsidade, a inveja, ambas treladas para o mal, traz grandes problemas sociais, espirituais, financeiros e outras coisas mais. E nós sabemos que muitos irmãos estão sendo destruídos. Quantos lares, quantos casamentos, patrimônios estão sendo destruídos por este mal chamado falsidade, chamado inveja. E nós devemos se esforçar para servir a Deus, para servir ao Senhor, que está pronto a nos perdoar. Porque, amados, este mal, que é a falsidade, que, segundo a psicologia, que é uma estratégia que é muito complexa, que oculta a verdade, ela oculta a verdade. Nesse ponto, a psicologia falou a verdade, oculta a verdade. A falsidade, ela oculta a verdade, porque ela sabe que, se conhecer a verdade te libertará. O homem só pode ser liberto através do Filho de Deus, através de Jesus Cristo, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Então, irmãos, vamos procurar fazer a vontade de Deus. Vamos pedir para Deus nos libertar deste terrível mal que é a falsidade. Imagine, irmãos, um cônjuge ou um casal, né? Dois cônjuges, um casal ali tendo um como falso traidor. É muito triste, irmão. Então, vamos procurar obedecer a palavra de Deus. Você que ainda não é crente, você que usa de falsidade na tua família, no teu casamento, na tua casa, você que usa de falsidade no teu emprego, abandone em nome de Jesus Cristo. Você que é, principalmente você que é crente, mas ainda tem esse espírito da falsidade no teu ser, peça para Jesus te libertar. Seja verdadeiro, porque a palavra de Deus diz que a palavra do crente é sim ou não. O que prossegue disso é do maligno. Procure a fazer a vontade de Deus, não a sua, porque este mundo lá fora já é do maligno. Esse mundo, irmãos, ele vai ser exterminado em breve. Não sabemos a hora, não sabemos o dia, não sabemos o instante, mas ele vai ser exterminado pelo próprio Deus. A Bíblia chega a dizer que ele vai ser queimado, este mundo. Não ficará raiz de ramo que não seja queimado. Então, meus irmãos,
Você que ainda não aceitou Jesus, você já está com cabeça branca, barba branca, tudo branco já, sobrancelha branca, de tanto pecado, e não aceita Jesus como teu Salvador. Reconhece teu pecado, para com a tua falsidade, e aceita Jesus como teu Salvador. E congregue, procure uma igreja, seja fiel primeiramente a Deus e à igreja que você está. Porque tem crente, irmãos, que é tão falso, parece Judas, está dentro da igreja, mas de repente sai do ministério, não dá satisfação para o pastor, não dá satisfação para o bispo, nem para o apóstolo, nem para o dirigente de congregação, sai como um cachorro, sem identidade, sem compromisso, e vai para o ministério da ciência. Seja crente de verdade, pare com falsidade, porque a falsidade pode te levar para o mesmo abismo que foi Judas Iscariotes. Se converta de verdade, nascendo da água do Espírito e sendo uma nova criatura, para um dia morar no céu com Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo continue falando no teu coração, e fique na paz. Tenha um bom domingo, uma manhã abençoada por Deus, e que Deus te proteja desse espírito maligno da falsidade. Shalom, glória a Deus, aleluia.